O governo do estado anunciou hoje que vai permitir a retirada das máscaras em locais abertos a partir do dia 11 de dezembro. Para alguns especialistas, a medida parece não enxergar o que está acontecendo em outros países. A Europa está em alerta com a quarta onda de casos do novo coronavírus. O ribeirão-pretano Paulo, que mora na Alemanha, tem que seguir regras para o uso de máscaras. Hoje a gente tem 3 categorias de máscaras para usar em situações. Tem a questão trabalho e transporte, é uma categoria. Tem a questão restaurante e lojas e coisas afim. A Alemanha tem hoje 68% de vacinados e enfrenta um crescimento de casos. Este outro brasileiro explica que, além das máscaras, existem restrições para a entrada no comércio. Aqui, olha, para vocês verem, tem na porta uma placazinha que as pessoas só podem entrar com 3G. Essa placa marrom significa que as pessoas só podem entrar quem é vacinado, quem já teve o corona e já sarou, e também tem teste também. O Brasil vem registrando uma queda no número de casos e de mortes e um avanço na vacinação. Na entrevista coletiva desta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que vai flexibilizar o uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11 de dezembro em todo o estado. Ao chegar, neste momento, a 75% da população totalmente imunizada, o governo do estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre. A previsão para a liberação do uso de máscaras ao ar livre acontece apesar dos índices definidos pelo próprio governo de São Paulo não terem atingido os valores esperados, que possam indicar o controle da pandemia no estado. No final do mês passado, o governo anunciou em coletiva que a liberação aconteceria com 75% da população paulista com a vacinação completa. Média diária de casos em 1.100, média diária de mortes abaixo de 50 e média diária de internações abaixo de 300. Hoje a situação é um pouco pior, com 74,5% de vacinados, média de casos de 1.289, 61 mortes diárias e média de internações chegando a 318. A expectativa é que os números possam melhorar até o mês que vem. O estado de São Paulo deve alcançar até amanhã cobertura vacinal de 75%, ou seja, com 2 doses da vacina, e até 30 de novembro deve superar a casa de 80% de cobertura vacinal. São Paulo é um dos pontos no mundo com maior vacinação em todo o planeta. Na coletiva, a coordenadora do programa de imunização do governo ressaltou que os números do estado já são melhores do que os de outros países. Quando nós olhamos a campanha de vacinação no estado de São Paulo, nós temos que olhar sempre para os outros países que estão nas mesmas condições, muito parecidas com as nossas. Então, quando a gente tem 10 países com mais de 40 milhões de habitantes, incluindo o estado de São Paulo, o estado de São Paulo é o 5º país, que seria um estado, mas se a gente comparar com o país, né, governador, com a cobertura vacinal nessa condição, 74,5% da sua população geral já tomou as 2 doses da vacina, já completou o esquema vacinal. Se nós olharmos para a população adulta, aquela população acima de 18 anos, nós temos 92,89% das pessoas vacinadas. Este infectologista da Universidade de São Paulo, que fez parte do Conselho Estadual da Pandemia, é contra a liberação antes das festas de fim de ano. Festa de Natal e Ano Novo é realmente uma hora em que as pessoas se agrupam, as pessoas se aglomeram. Está todo mundo muito feliz, porque principalmente depois de 1 ano e meio aí que a gente não viu os nossos familiares. Então, se uma pessoa estiver infectada nesse cenário, ela pode fazer a transmissão para outras pessoas da família, né? Apesar da taxa de vacinação ser relativamente alta agora aqui no Brasil, né? A gente está não é alta ainda, porque a gente está em torno aí dos 50% e 60%. O ideal é que a gente atinja taxas ainda mais elevadas.
Então eu acho que ainda a gente não chegou naquele ponto em que a gente deveria liberar o uso de máscara, mesmo em ambientes abertos. A preocupação é com parte da população que ainda está com doses atrasadas ou não recebeu o reforço. Fato que aconteceu na cidade de Serrana e pode ter sido a causa do aumento de infectados em outubro. Foram confirmados cerca de 560 doentes, o triplo de setembro. A efetividade com relação a casos graves, internações e óbitos se mantém, mas de fato houve um pequeno aumento no número de infecções. Tá? Isso refletindo exatamente uma diminuição do nível de anticorpos, né, que se observa com todas as vacinas, e mais importante, quer dizer, apesar disso, a imunidade para casos graves, para as internações e óbitos se manteve. Então esse é o dado importante. Né? E como lá já a vacinação já está completando 7 meses, né, Serrana vai entrar na terceira fase do Projeto S, que é novamente vacinar toda a população adulta. A população de idosos já foi vacinada e agora de 18 a 59 anos, já em esquema de vacinação e que deverá estar completamente vacinada no curso de 2 semanas. A cidade faz parte do Projeto S e imunizou com 2 doses da vacina Coronavac 95% da população adulta ainda em abril. Nós fizemos essa questão aí da vacinação nos idosos, depois nós fizemos nos profissionais da saúde, dos professores e agora nós estamos fazendo a terceira dose no drive-thru. O estado prepara uma força-tarefa para agilizar a aplicação de doses contra o coronavírus nos municípios. Do dia 1º ao dia 10, a gente vai fazer, junto aos 645 municípios, um movimento, uma intensificação, uma mobilização para que as pessoas tenham as unidades básicas de saúde abertas e possam retomar e fazer a sua vacinação. Marcos mora na Itália, um dos países mais afetados com a pandemia e que já experimentou uma retomada à vida normal. Agora, com novas restrições, diz que o uso de máscara ainda é necessário. O importante é todo mundo tem que tomar vacina para isso pelo menos acabar e a gente voltar à nossa normalidade, tá? E vamos torcer para que a gente pare de usar máscara, pare de voltar à nossa vida normal antes de 2019, né? Que é onde isso tudo começou. Essa é a torcida. Nós perguntamos para as prefeituras de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Sertãozinho se as cidades vão retirar as máscaras em local aberto a partir do dia 11 de dezembro. Ribeirão Preto afirmou que vai manter o uso obrigatório de máscara até o dia 31 de dezembro. E somente após essa data, uma alteração poderá ser anunciada. As prefeituras de Sertãozinho, de Barretos e também de Franca afirmaram que não tem previsão para liberar o uso de máscaras.